Bom, a Conexão Poder está no ar. Nosso entrevistado hoje é Odílio Balbinotti, empresário do agro, mais conhecido aí como o rei das sementes. E esse nome agora tem esquentado o caldeirão político em Mato Grosso. Muito bem-vindo ao Conexão Poder. Obrigado, eu agradeço aí a Márcia e a Karine, né, o Conexão Poder, a oportunidade de falar aí com os ouvintes. Pois é, o senhor ali em 2021 chegou a ser cogitado para sair candidato ao governo do estado, né? O senhor esteve com o ex-presidente Bolsonaro, ele sinalizou apoio à sua possível candidatura e depois o senhor recuou. Teve um pessoal bastante animado ali da direita, depois o senhor recuou. E agora o seu nome tem voltado aí com toda a força para as eleições de 2026. Como é que está essa articulação? A gente já pode dizer que o senhor é um pré-candidato ao governo? Está longe para oficializar a pré-candidatura, né? Mas coloquei sim meu nome à disposição, né? Diferente da outra vez, eu não tinha me preparado pessoalmente nem na empresa, né? Como deveria ter me preparado. Então, na hora que eu tomei ciência da coisa, eu falei, nossa, calma, né? Acho que tudo tem o tempo certo. E agora, então, realmente, acho que nós estamos no momento certo e eu estou colocando meu nome para construir uma candidatura ao governo do estado. O senhor essa candidatura seria pelo PL, isso? Porque o que a gente tem ouvido é que o senhor está mais próximo do PL, né? Esse seria o natural? O natural seria o PL, né? Realmente eu estou muito próximo do PL. O PL congregou vários prefeitos que eu acabei apoiando, né? Apoiava outros partidos, mas que eram partidos coligados que estavam ajudando essas candidaturas. E então essa proximidade com o PL aconteceu dessa forma. Eu tenho uma grande proximidade com o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, né? E também tenho um ótimo relacionamento com o presidente estadual, Ananias, e o presidente nacional, Valdemar da Costa Neto. Ou seja, eu realmente estou muito próximo, né, do PL. Como é que tem sido essa proximidade com esse presidente Bolsonaro? O senhor tem se reunido com ele, conversa com ele por telefone? Eu já tive algumas oportunidades de conversar com ele, recebi inclusive a medalha, né? Você sabe daquela medalha, né? Que não pode ficar falando muito, né? Mas, assim, eu tive várias oportunidades com ele, né, pessoalmente, já junto com o Cláudio, inclusive, quando nós, né, conseguimos trazer o Cláudio para dentro do PL ali em Rondonópolis, foi um momento também muito importante, mas tive várias oportunidades com ele, conversando sobre a política, né, sobre a direita no Brasil, né, sobre todas as oportunidades que tem aí. Sobre essa possível candidatura de 2026, vocês já conversaram? Não, ainda não conversei, mas já estou marcando e oportunamente vou estar conversando com ele. Em breve? Em breve. Maravilha. Balbinotti, o senhor foi um dos maiores, acho que o maior, na verdade, doador de campanhas da direita que nós tivemos aqui em Mato Grosso. Citando o exemplo aqui, o prefeito eleito de Cuiabá, Abílio Brunini, a vereadora mais votada por Cuiabá também, a Samanta Aires, e o Cláudio Ferreira, que também foi prefeito eleito em Rondonópolis. Na sua avaliação, qual que é o recado dado pelo povo, pela população, pelo eleitor aqui de Mato Grosso com relação a essas escolhas por candidatos da direita? Eu acho que um recado muito interessante que mostra como o povo, a população do Mato Grosso é conservadora, né, e de direita. Sim. Então ela precisava só de oportunidade de ter candidatos que fossem apontados, né? Bolsonaro fez isso, Bolsonaro esteve aqui em Cuiabá, acho que 2 ou 3 vezes, né? Apoiando a candidatura do Abílio, ou seja, mostrando qual era o candidato de direita, aquele que ele apoiava aqui. Mesma coisa a Flávia, o Cláudio, né? Não esteve em Rondonópolis, mas apontou o Cláudio como candidato da direita. Depois Eduardo Bolsonaro também passou por diversas cidades. Eu acho que foi um recado seguinte, que existe um eleitor de direita que ele estava aguardando realmente uma candidatura de direita que fosse apontada pelo nosso grande líder, presidente Bolsonaro. Então foi isso e o resultado está aí, né? Tanto que não tivemos nenhum candidato, seja vereador, seja prefeito, do partido da esquerda representado pelo PT. Exato. Não teve, né, nessa eleição. Não teve nenhum representante eleito. Então, realmente, você pega que o nosso estado é um estado conservador de direita, né? Realmente, Deus, pátria, família, né, as liberdades, né,
a propriedade privada, né? Tudo isso são valores e princípios, né, que alinham essa população. Isso indica também na sua avaliação que esse é o caminho que o eleitor vai seguir para o governo do estado? Provavelmente, né? Eu falo provavelmente, porque nunca se sabe o futuro, saber, né? A gente não tem como saber, mas eu acredito que vai repetir o que nós vimos aqui, né? Então, o que nós vimos é uma grande vitória da direita, do PL, né? Principalmente representando essa direita, mas nós temos candidatos em outros partidos também de direita, e foi uma grande vitória. E essa grande vitória, ela está proporcionando a possibilidade de levar para a população, eu acho que até uma responsabilidade do PL, de levar para a população uma opção realmente de governo do Estado, de senadores, né, para que realmente a população possa também ter não só deputados, senadores de direita, mas ter também governador, né, e mais senadores, que são 2 vagas, né, agora são 2 vagas, e aí sim um Estado que realmente represente o seu eleitor. Na parte política. Né? Eu acho que tem uma pergunta que a gente estava até brincando antes de começar a entrevista, mas que fica para todos nós, né? O senhor é um grande empresário do agro, já vem aí consolidado, né, nesse ramo e agora entrando na política. Por que o Balbinotti busca entrar na política, entrar nesse ramo? É porque eu reconheço... Qual que é o anseio? Sempre são desafios na vida da gente, né? Eu sou movido por desafios, eu tive a minha oportunidade empresarialmente me satisfazer, de conseguir sucesso, né? E agora vejo que tenho condição de ajudar a população. Com a minha experiência de vida, né? São muitos anos como gestor, né? E eu acho que essa qualidade minha de gestor eu posso levar ela para dentro do serviço público e realmente trazer soluções para a população, né? Nós precisamos trazer solução para a população, nós precisamos de uma gestão mais humana, uma gestão que entregue realmente para a população aquilo que ela precisa. Porque o alicerce, sim, Deus, pátria, família, tudo é um alicerce, mas em cima disso tem que vir entregas também. Essas entregas do dia a dia, do cotidiano dessas pessoas. Então, saúde, né? Nós estávamos falando agora há pouco sobre a questão de saúde. Saúde está um caos. Nós temos problemas seríssimos, em média e alta complexidade no Estado, que precisam ser resolvidos, né? Então, eu estou, assim, achando que trazendo essa camada de gestão, né, mais humana, que realmente pense nas pessoas, ela vai agregar muito ao Estado. E, Balbinotti, a gente também acompanha que o senhor tem um posicionamento bastante firme com relação à redução dos impostos. E, recentemente, a gente teve uma medida aí que gerou bastante polêmica, até posicionamento de vários deputados, inclusive o governador atual do estado, Mauro Mendes, com relação ao pacote fiscal que foi anunciado pelo governo federal. Qual que é a sua avaliação sobre esse pacote fiscal? É um faz de conta? Dá pra gente dizer isso? Primeiro, muito confuso, né? Tanto que causou toda uma celeuma no país inteiro. Vocês lembram do anúncio, né? O Haddad misturou uma coisa com outra e acabou confundindo mais ainda o mercado. Exato. Mas na questão fiscal, né, a gente vê que realmente o governo de esquerda tem essa característica. Ele é de gastar mais. Ele acha que o que vai movimentar a economia é o gasto público. Inclusive, o crescimento que nós temos hoje no país, que é um crescimento de aproximadamente 2,5%, 3%, ele é um crescimento muito devido ao investimento público. Só que investimento público sem uma receita, uma arrecadação, né, coerente, uma arrecadação que faça frente a isso daí, causa déficit. E esse déficit é como na casa da gente. Causou um déficit na nossa casa, o que acontece? É um problema muito sério. Né? Em algum momento você tem um problema muito sério, e é o que está acontecendo hoje. Nós temos um problema muito sério que precisa ser enfrentado. Não é difícil fazer o enfrentamento, mas precisa ter uma ideologia, né, que realmente pense dessa forma. E a gente vê que não tem esse pensamento no governo e está causando todo esse transtorno. Né? Hoje ir no mercado virou um inferno, né? Porque você vê que realmente as coisas estão muito caras e é consequência, por incrível que pareça, a população às vezes não consegue fazer essa conexão, mas é um dólar que sobe, ele acaba inflacionando todos os alimentos, os combustíveis e tudo isso vai aumentando o preço das coisas e vai ficando insuportável para o assalariado. Então, nós precisamos que tenha uma reação do governo realmente contundente nessa área. Essa questão dos impostos, né, a redução dos impostos eu acho que o principal anseio, né, da população, porque
mexe com a vida de todo mundo, mexe no bolso de todo mundo. Mas em questão, voltando agora à questão do governo do estado, como seria trazer essa questão de baixar o custo de vida da população? Como seria possível? Para baixar o custo de vida da população, para mim, quando eu olho para o Mato Grosso, né, eu olho para um estado que nós precisamos diminuir a carga tributária. Nós precisamos, se você pegar, esses dias eu tive com o pessoal de alimentos, que faz atacadista de alimentos, e o proprietário, agora não me recordo o nome da empresa dele, mas ele me falou assim, Odílio, uma caixinha de chá aqui custa 50%, 60% mais do que lá em São Paulo. Automaticamente, o salário teria que ser 50%, 60% mais alto para compensar esse custo de vida mais alto. Então, se você não tem, por que tem isso, né? Porque temos uma carga tributária no Mato Grosso que ela é alta, né? Ela é uma carga tributária alta, o Estado é rico, o Estado está recebendo muitos recursos, está com tudo em dia, mas na realidade quem paga no final das contas é o pagador de impostos, é a população. Então nós precisamos reduzir impostos. E reduzir impostos parece um negócio esquisito. Não, mas isso aí você vai causar um problema para o Estado. Porque a gente nunca vê reduzir, né? Nunca vê. De uma forma geral. De forma geral. Sim, sim. Você reduzir impostos, o que acontece? Você pega uma pessoa que ganha R$2.000 por mês. Ela vai lá e compra com aqueles R$2.000 X alimentos e assim, tudo que ela precisa. Daqui a pouco, se você tem uma redução de impostos, o que vai acontecer? Vai baratear mais o alimento, vai baratear tudo. Ele vai poder comprar mais. Você acha que ele vai deixar de comprar com esses R$2.000? Ele vai continuar comprando e vai comprar mais. Então, por isso que quando Paulo Guedes, né, no governo Bolsonaro, vocês lembram várias vezes reduzindo impostos e mesmo assim aumentando a arrecadação. Então, você não tem perda de arrecadação. É uma coisa que você tem que acreditar e praticar. Eu penso, né, quero chegar, se um dia chegar ao governo do estado, isso é uma proposta minha. É da gente fazer testes de redução de impostos, né, e avaliar a arrecadação. Eu tenho certeza que nós não vamos perder a arrecadação. Essa redução de impostos seria de forma geral, não apenas um setor, isso? Você tem que descobrir setores mais importantes que afetem aquela população que ganha menos. Então você tem que identificar, mapear, sim, você mapeia e você atua... Um trabalho ali cirúrgico, você né? vai naquilo que mais afeta quem ganha menos. Entende? Então você vai e busca aquilo. Lógico, você pega combustível, afeta todo mundo e afeta também a pessoa mais pobre. Porque o preço, né, no final das contas, ele acaba embutido o combustível. Então eu acho que é uma oportunidade, a gente tem que olhar sempre para quem ganha menos, olhar a cesta de produtos que ele compra e naquilo lá a gente focar a primeira redução, para ter impacto em quem mais, realmente em quem menos ganha. É interesse de todo mundo poder comprar mais, né? Ave Maria, como não? Já pensei nas contas lá de casa. Eu queria puxar também outro assunto aqui, Balbinotti, com relação a outra polêmica recente que nós tivemos relacionada ao Carrefour. A gente teve todo esse desentendimento aí, o Carrefour ele fez praticamente um boicote à carne brasileira, depois eles voltaram atrás, pediram desculpas pelo ocorrido, disse que houve um entendimento aí na comunicação com o Brasil, mas claramente deputados, senadores já tinham se posicionado com relação a isso. Nós acompanhamos também que o senhor ressaltou várias vezes, já comentou sobre isso, que seria um desespero da parte do Carrefour, nesse caso, que eles estavam tentando defender essa pecuária falida da Europa. Mas a gente vê que isso também não é um caso isolado, né? Um exemplo disso é a questão da moratória da soja. Então, na sua opinião, tem faltado reações mais enérgicas no Brasil em defesa da produção nacional? A gente precisa trazer de volta essa preocupação e esse cuidado com um produto que é nosso. Perfeito. Você colocou tudo. Eu acho que a questão da soberania nacional primeiro. Nós temos leis, e leis bastante rígidas. Inclusive o Código Florestal nosso, ele é muito mais pesado do que o Código Europeu. Sim. Mas e por que eles questionam tudo, né, no Brasil? Porque, infelizmente, nós não temos esse consenso, né, na população, nas autoridades principalmente, né, que são aquelas que representam a gente lá fora. Né? Essas autoridades, às vezes, jogam contra o Brasil.
e abrem oportunidades para esse tipo de situação, onde um país que tem um problema seríssimo, hoje lá são 4% de reserva, 4%. Eles cobram reserva daqui, mas e cobram reservas daqui. Não né? E nós temos deles. 64% de reservas hoje, de terras, né, que estão intactas, como vieram ao mundo, e lá é 4%. E lá tem uma pecuária que é uma pecuária que não consegue competir com a nossa. Por isso que eu coloquei no material até que eu gostei, eu coloquei exatamente isso. É uma pecuária que ela não consegue mais competir com a nossa, nem ambientalmente, nem economicamente, e eles vêm com essas questões aí, né, fazendo boicotes e assim por diante. Né? Então nós temos que, eu acho que realmente nos unir, né? Aí não é partido, aí eu acho que é a defesa da soberania nacional, das nossas leis, né? Tudo é discutido no Congresso, então nós temos que seguir as nossas leis, não leis europeias que tentando mandar no Brasil. É porque essa questão aí, até dessas cobranças aí que se tem também ambientais e com relação à produção, é muita hipocrisia, né? É jogo de mercado, mas usando muita hipocrisia, né? Então, a gente fica até pasmo de ver, né? Eu vejo, mudando um pouquinho, mas dentro do mesmo conceito aí do que você está falando, você pega os incêndios, né? Parece até que o agricultor bota fogo nas coisas. Porque quer, né? Porque quer. Vai pôr fogo na sua produção. Na sua produção. Saiu do seu bolso, e é né? exatamente o oposto, né? Se você pegar na minha empresa, eu tenho 150 brigadistas. 150. Nem o poder público tem bombeiros no volume que eu tenho de brigadista. Lógico que não são bombeiros, mas são pessoas treinadas para fazer a segurança, para não deixar queimar. Né? Então é o contrário. E acaba se tendo uma narrativa, né, estranha, né, que distorce. Na realidade, o agricultor é o grande bombeiro, é o grande interessado em que se não tenha queimadas, né? Nessa época que a gente teve aí, recentemente de queimadas, até chamou a atenção, porque teve muita divulgação com relação aos brigadistas aí das áreas de produção rural, né, das fazendas que tinham ali seus brigadistas, chamou bastante atenção. Né? Muita gente não conhecia esse cuidado que já tem-se há tempos, né? Exato, nós temos lá, cuidado. Se vocês forem conhecer lá na minha empresa, vocês vão ver tanques, caminhões específicos para isso, que ficam lá de prontidão, rádios, né, conexão para evitar que se queime, né? Quando começa um foco de incêndio, para ir lá e apagar imediatamente. Às vezes você não consegue. A seca aqui é uma seca muito violenta e ela deixa um ambiente muito propício a queimadas. Então mas você faz o combate, você não deixa aquilo se expandir, né, demais. Aqui é queimada, né? Lá é incêndio florestal. Exatamente. Lá e quando você vê esses incêndios, né, na Califórnia, né? As você mansões pega na lá Europa, tudo queimando, né? sendo tudo destruído, queimando. Lá são incêndios florestais, por causa do clima. E aqui não, aqui são queimadas, né? Infelizmente, mas isso é aquilo que eu falei, é muito culpa do próprio brasileiro que não faz a defesa do seu país. Nós precisamos defender o nosso país. Nós não queremos fazer nada de errado. Nosso país não quer fazer nada de errado. O agricultor não quer fazer nada de errado. Empresário nenhum quer fazer as coisas erradas. Ele quer um ambiente bom para ele trabalhar, né? Um ambiente bom para ele produzir, gerar riqueza. Então é muito preconceito realmente que nós precisamos acabar com isso aí, né? E voltando um pouquinho agora para a questão política do governo do estado aqui, que é o foco da nossa pauta desde o começo, a gente tem acompanhado também, Bobinotti, a questão do atual vice-governador Otaviano Pivetta, que ele tem demonstrado interesse em se candidatar em 2026 para o governo do estado, contando inclusive com o apoio do atual governador, o Mauro Mendes. Com relação a isso, como é que vai ficar essa situação? Vocês chegaram a conversar em algum momento sobre haver alguma articulação de unir os dois grupos e ter um nome indicado, ou vocês vão seguir cada um em lados opostos? Vocês já conversaram sobre isso, analisaram essa questão no partido? Eu estou começando a pôr o meu nome agora, né? Então eu não estou nem no PL ainda, né? Não estou muito recente. Mas eu acho que tudo é possível. O que eu acho assim, o Pivetta vai colocar o nome. Mais um nome. Sim. É importante para o Estado que tenha várias opções, né? Opções ideológicas, opções de qualificação e assim por diante. Sim. Eu acho muito bom. Tem que ter candidaturas mesmo. Agora, a questão de união é uma questão que eu acho que o PL tem que tratar, né? O PL, o partido,
Aí nós temos o presidente Ananias, né, que faz isso muito bem. Eu acho que ele tem a grande responsabilidade de ser o articulador no caso de parcerias na política, coligações e coisas desse tipo, né? Falando do PL, a gente tem acompanhado também que o senador Wellington Fagundes, ele estava manifestando interesse em sair ao governo do estado, né, em 2026. Mas isso já na nossa avaliação aqui também, né, em nosso debate político da redação, o Wellington também ele nunca foi de guerra, digamos assim. Já houve uma conversa aí para ele recuar e manter seu nome? Não tivemos ainda nenhuma conversa nesse sentido, né? Mas, de novo, para o PL, você já pensou que bacana ter duas opções, né? Se eu realmente entrar no partido, né? Duas opções dentro do partido, e eu acho que faz muito sentido, né? O PL colocar realmente candidaturas de governo do estado com a vitória que ele obteve, né? Sim. Hoje, praticamente 50% da população do estado vai ser governado por prefeitos do PL. Sim. Né? São 22 prefeituras, 15%, mas na hora que você vai para a população é quase 50%. Então, realmente, ela tem que colocar candidaturas e o senador Wellington Fagundes é natural, né, que ele coloque também. E vamos discutir, né? O PL eu acho que tem maturidade, né, soube escolher bem as candidaturas a prefeito, tanto soube escolher que os resultados foram muito satisfatórios, né? E eu acredito que a escolha também para governo do estado deve seguir o mesmo alinhamento. O senhor de Rondonópolis, né? Rondonópolis tem se despontado bastante com essa questão de lideranças da direita, né? Nós temos o senhor surgindo agora nesse ramo político, temos o Cláudio Ferreira, que acabou de se eleger prefeito, né? O Medeiros, temos também o senador Wellington, né? E também tivemos aí uma grande liderança que nós tivemos, o senhor que veio de Rondonópolis também, e que o senhor tem sido, acho que já tem acompanhado aí muito essa comparação, que é o Blairo Maggi, né? Tem muita gente dizendo que o senhor é o novo Blairo. Como é que você tem recebido essa avaliação? Isso faz algum sentido? Faz sentido para você? Assim, a lembrança que eu tenho do governo do Blairo Maggi foi que foi um ótimo governo e fico feliz, né, de ter comparações nesse sentido, né? E provavelmente é porque a gente veio do mesmo segmento, né? O segmento do agro, né? Ele é de trading, né? E eu de tecnologias de semente e assim por diante, mas dentro da cadeia do agro, né? Então é natural que tenha alguma comparação, ainda de Rondonópolis, né? Também. De Rondonópolis. Eu comecei a falar do pessoal semelhança. De Rondonópolis e aí eu até fugi da direita que eu lembrei do Blairo, né? E você tem acompanhado bastante, né? Sim, esse tipo de comparação, né? Eu já vi essas comparações. Eu acho que é natural, né, ter essa comparação, mas são pessoas distintas, né? Eu acho que ele teve lá o momento dele e eu também devo ter o meu momento, né? O pessoal está comentando aqui por tem fora. Um olho azul, claro, tem um olho azul igual o Blairo. Vamos ver a palma da mão. Para a gente concluir aqui, nós tivemos aí nessa eleição, entre os candidatos que o senhor apoiou, nós tivemos o Cláudio Ferreira, que a gente acabou de falar dele, né? E a sua esposa, ela vai estar no staff do Cláudio Ferreira, secretária de Saúde, né? É uma pasta bastante pesada, né? E por que o casal, agora já é o casal Balbinotti, né? Por que o casal tem se buscado agora se dedicar mais à questão política, à questão de gestão pública? Então, depois que a minha esposa aceitou esse desafio, eu estou liberado, né, para ser candidato a governador. Estou brincando, mas assim, é uma posição muito difícil. Vocês sabem que saúde é uma coisa complexa. Rondonópolis está muito complexo a situação, mas ela tem uma experiência muito grande e resolveu se dedicar, né, voluntariamente a uma questão que vai ter alto impacto para a população de Rondonópolis. Então, eu fico muito contente, né? E o problema é que a mulher falta mais em casa agora, né? Porque já está, mesmo na transição, o trabalho dela tem sido alucinante já, né? Mas é um momento, acho que, de vida meu e dela. Nós dois temos 60 anos, né? E nós dois resolvemos nos dedicar a esse grande desafio que é fazer o bem para a população através da política, né? A política é o melhor lugar para você atingir mais pessoas, né? Realmente com
E nós temos uma experiência de gestão muito grande, tanto eu como ela também é diretora administrativa da minha empresa. Né? Ela é diretora administrativa da nossa empresa, né? E de recursos humanos, ou seja, ela tem muita experiência, né, administrativa, e eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença dentro da gestão da Secretaria de Saúde que ela assumiu lá. Aproveitando sua presença, Bobinotti, eu me lembro de uma entrevista anterior que a gente teve com o deputado Medeiros. Eu não lembro se a gente já estava em época de campanha ainda, mas ele comentou com a gente que Rondonópolis passava um momento de favelização. É isso que o senhor sente lá também, que Rondonópolis está passando por esse momento de favelização, políticas que são aplicadas de forma que dificultem mais a vida das pessoas, favoreça a pobreza, digamos assim. Eu acho sim. Favoreça da forma que eu quero dizer negativa, aumente, né? Aumente a pobreza. Aumente a pobreza. Não, infelizmente, nós temos alguns bolsões importantes de pobreza dentro de Rondonópolis. Isso é inadmissível, porque a cidade é uma cidade rica. Nós precisamos fazer essa inclusão dessas pessoas, dar oportunidade de emprego, oportunidade de realmente realizar os seus sonhos através do trabalho. Né? E eu tenho certeza que a opção pelo Cláudio foi a opção, né, o slogan do Cláudio tinha lá mudança de verdade. Né? Mudança de verdade nesse sentido mesmo, uma mudança no sentido de trazer oportunidades para a população. Nós não podemos aceitar essas diferenças todas numa cidade tão rica como Rondonópolis. Rondonópolis, a arrecadação, para vocês terem uma noção, a arrecadação, o orçamento é 2 bilhões e 300 milhões. É muito maior que o de Várzea Grande, apesar de ter uma população menor. Sim. Então, realmente tem uma condição financeira de fazer uma transformação no município e incluir essas pessoas. Nós não podemos aceitar realmente que bolsões de pobreza aconteçam na nossa cidade, que é uma cidade muito bonita, né? Aqui em Mato Grosso também, puxando por esse gancho, aqui em Mato Grosso também a gente tem cidades, aí, municípios muito ricos, mas em contrapartida tem outros municípios menores que têm uma pobreza quase que extrema, né? Ali tem uma diferença muito grande, né? A gente vê cidades, municípios como Barão de Melgaço e outros aí. Essas diferenças, como é que acaba com essas diferenças? Eu acho o seguinte, primeiro integrar e depois buscar as vocações. Integrar, que eu falo, nós precisamos de infraestrutura, né? Tem um trabalho de infraestrutura sendo feito, mas tem que ser intensificado, nós precisamos integrar, precisa ter comunicação entre as cidades, esse é o primeiro ponto, e o segundo é ver a vocação. Nós temos, por exemplo, turismo. Tem um monte de regiões desse tipo, né? Não especificamente essa, eu não conheço perfeitamente, mas nós temos muitas oportunidades de turismo no nosso estado e que às vezes não estão bem aproveitadas, porque quando você olha para o agronegócio, ele já caminha nos lugares onde tem a oportunidade de ter o agro. Então a gente não precisa fazer muita força, porque ele naturalmente vai para as regiões que têm aptidão. Mas e onde não tem aptidão? Nós temos que achar a vocação daquela região. E aí sim vem a política pública, né? Nós não podemos ter regiões ou cidades que acham que estão excluídas, que não estão sendo enxergadas pelo Estado. E aí vem o Estado realmente conseguindo levar, não dá essa sensação, levar realmente crescimento para todas as regiões do Estado. Então eu acho que é nesse sentido, é achar a vocação, nós temos que levar conectividade para o Estado inteiro. O que faz uma indústria se instalar? Tem que ter energia em abundância, nós precisamos ter conectividade e nós precisamos ter mão de obra qualificada. Então tem que trabalhar esses 3 pilares para que você abra oportunidades. Aí você acha a vocação. Aí você leva a indústria que tem, né, que está relacionada àquela vocação. Às vezes é uma indústria do turismo, que é uma coisa que precisa também de conectividade. Né? O turista, mesmo quando está lá no Pantanal, ele gostaria de botar uma foto do passarinho e mandar, né? Já na hora. Então eu acho que nós precisamos realmente dar uma nova camada de gestão, né, no Estado. Fica o presente do Conexão Poder para você, leve para o seu escritório, coloque lá essa caneca, fica marcada aí a nossa primeira entrevista, volte mais vezes. O espaço está aberto para suas considerações finais, algo importante que a gente não tenha comentado aqui. Eu quero agradecer, né, ao público que está nos assistindo. É uma oportunidade muito interessante, muito importante. Nós precisamos discutir nosso Estado. Nosso Estado é tão lindo, nosso Estado tem tantas oportunidades. Nós queremos que essas oportunidades sejam para todos.
Eu acho que nós temos condição de fazer isso, né? O Estado é rico, o Estado tem condição de levar oportunidades para todas as pessoas do nosso Estado. Tá certo. Obrigada pela entrevista. Obrigada, Karine, e a todo mundo que nos acompanhou até aqui.